Olá a todos, dando continuidade ao Mistérios e Revelação entre o Misticismo e a Ciência, ou Revelação e Mistério, Misticismo e Ciência. Vamos dar sequência a este assunto. A respeito de Imhotep depois dos seus... de Imhotep e seus predecessores. A partir de uma ideia vem uma outra ideia. Vamos ver? Vou aqui citar exemplo. Galileu Galilei e o Copérnico, né? Giordano Bruno acabaram sendo queimados na fogueira pela Inquisição por achar que o Sol não girava em torno da Terra, ao contrário, a Terra tinha a Lua, então vários planetas, né? O sistema solar, essa coisa toda, né? Da descoberta de Galileu Galilei e do Copérnico. O Copérnico já não insistiu tanto, Galilei botou pé firme e, infelizmente, foi sentenciado à morte, foi queimado pela Inquisição. E o Copérnico preferiu ficar silenciado, ficar quieto. E aquilo não existia satélite, espaçonave nem nada. Através das observações deles, da vontade de buscar alguma coisa que estava lá mexendo no inconsciente dele, através de existência, que mundo é esse, como que o Sol está lá, nós estamos aqui, como que funciona tudo, a física, como é que funciona noite e dia, os anos, os elementos da natureza, as 4 estações, os 4 pontos cardeais, tudo isso que nos motiva a tentar entender a alma, Deus, igreja, religião, é verdade, é mentira, é fato, não é, fantasia, é charlatanismo, né? Procede ou não procede, fundamenta-se ou não fundamenta-se, mais ou menos assim. Então, só para dar uma ideia, como eu tinha falado, a respeito do que eles falaram, hoje em dia você vê que com espaçonaves, satélites, descobriu-se, veio o Sputnik, depois o homem foi à Lua, descobriu que a tese de Galileu Galilei e Copérnico eram reais. Você vê Colombo acreditava que o mundo era redondo, fez aquele negócio de botar o ovo em pé, conseguiu chegar nas Américas, né? Então muita gente achava que o mundo era chato igual, não era esférico, era chato igual uma pizza, ou quadrado, era plano, e que você chegava num determinado ponto que você ia cair num abismo. Que abismo é esse, né? E hoje em dia você tem toda a tecnologia satélite lá fora, né? Você antes tinha antena de rádio para poder ter alcance. Então, como o mundo ele é esférico e a antena ela vai projetada quase que plana, né? Tem um momento que a antena não alcança o outro lado do mundo. Então, para ajudar as antenas, você tem os satélites que transmitem comunicações, tipo WhatsApp, tipo imagens de televisão, de rádios. As informações circulam por satélites e ainda por antenas. Então nós temos coisas assim prodigiosas. Então assim vai desenvolvendo, vai expandindo a nossa consciência, as ideias, as descobertas, a tudo, lá do primitivo ao que chegamos agora e tudo que temos agora, vem lá da antiguidade, vem do misticismo, vem da alquimia, vem dos antigos. Depois, mais tarde, nasceram as religiões, né? Veio várias religiões, o politeísmo grego, aliás, o politeísmo egípcio, grego, o politeísmo lá pro lado da Pérsia, Mesopotâmia. O povo judeu, antes de ser monoteísta, eles eram politeístas também. Então, se for verem algumas pesquisas de alguns teólogos e de antropólogos e arqueólogos, vai ver mais ou menos como é que foi originando o judaísmo, o povo hebreu, as tribos, né? Toda a sua etimologia. Então, quer dizer, toda uma evolução humana, todo crescimento de ideias, toda a descoberta. Tem outro também excelentíssimo, né? O Tesla, as descobertas de Tesla, né? A situação entre Tesla e o Thomas Edison. Né? E a partir da eletricidade, né, da descoberta, aperfeiçoamento e difusão através de Benjamin Franklin. A gente estuda isso até na escola, né? Lá nos Estados Unidos foi também um cientista que, vamos dizer, descobriu a eletricidade. Ele amarrou simplesmente
uma chave numa pipa em dia de chuva, um raio, a propagação da energia elétrica. E assim, Benjamin Franklin, apesar de ser também místico, era cientista, ele era alquimista também, e ao mesmo tempo ele era político. Ele lutou junto em parceria com George Washington naquela revolução contra a colonização britânica, colonização inglesa, que gerou a independência dos Estados Unidos. Acho que na Constituição, junto com o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, você vê, além de político, descoberta. Eu me lembro, na minha escola, filmes, alguns documentários, enciclopédia, você lê sobre o cara que tinha, além de ser cientista, ele ficava naquele. Se ele fosse dizer que era místico, o cara é bruxa, maçom e tal. Sim, ele poderia ter sido maçom e Rosa Cruz também, porque houve uma dissidência Rosa Cruz que perdurou na América pouco e depois voltou a se ampliar. Como eu disse, o rosacrucianismo ele ficava, desde a antiguidade, ele ficava aberto ao público durante um século e ficava fechado um século e um pouquinho a mais, só entre aqueles membros. Então não entrava ninguém. Durante gerações só tinham aqueles membros. Da origem das escolas de mistério, tardiamente, Rosa Cruz, você vai ver, além da morte antiga e mística Ordem Rosa e Cruz, você vai ver várias outras dissidências do rosacrucianismo. Várias, você vai ver Rosa Cruz de Saint-Germain, Fraternitas Rosa Cruz, ou Ordem Rosa Cruz, que se coloca como ordem mesmo, oficial. Tudo bem, tem muito do misticismo do rosacrucianismo. Mas não estou querendo falar que esse rosacrucianismo a que eu frequentei, entrei como membro, e atualmente eu estou inativo, essa é melhor, essa é fundamental, mas que ela tem arquivos antiquíssimos. Ela tem, como a Igreja Católica tem as delas, muitas, acho que da Rosa Cruz foi roubada pela Romana, algumas coisas da Biblioteca de Alexandria foi salva por esses mestres antigos daquela época, porque, pelo que eu fiquei sabendo, não foi na época que a Roma invadiu o Egito, que foi lá e destruiu a biblioteca. Pelo que eu fiquei sabendo, ela foi destruída 1, 2, 3 ou 4 vezes. E muitos conhecimentos proeminentes que estavam lá, que seriam necessários até para a nossa civilização, se perderam. Da mesma forma que uma mítica ou real civilização Atlântida, existiu ou não existiu esse continente, houve um cataclismo sem precedente, de uma forma, de repente, monumental. Não temos meios, nem se você usar arqueologia, se usar física, não vai poder chegar. 10.000 anos antes de Cristo, quer dizer, 12.222 anos, ou 13.222 anos atrás. Então, do intervalo, vamos voltar ao ano 1, 10 a 11 mil anos antes, ela foi pro cacete. Então, 20, 30, 40 e 50, ela existia. Mas de 10 a 11 mil anos antes da Era de Cristo, deixou de existir. Então você não pode dizer se houve ou não, mas a partir de um pressuposto de conhecimento desses fragmentos, de um recomeço, de um renascimento, ainda em civilizações primitivas, começou-se dos fragmentos a se construir. Se elas são metafóricas, ou se elas são alegorias que levaram do misticismo à ciência e o que nós temos agora. Nós temos o celular, nós temos o WhatsApp, a gente fala instantaneamente, tem Facebook, tem Instagram, né? Tudo tinha que ter nascido de algum lugar. Carro, né? Carroça para carro, avião a jato, foguete, satélite. Então tudo vem de matemática, vem de ciência, vem de engenharia mecânica, engenharia eletrônica. Tesla contribuiu muito para isso. A telefonia. Então tudo que foi sendo criado foi evolução humana, expansão humana, em que nos traz toda a tecnologia que nós temos. Nasceu de algum lugar, veio de algum lugar. Imagina, se você botar a máquina no tempo de 1000 anos atrás, e assim viajarmos no tempo, com uma caixinha de fósforo, isqueiro ou uma lanterna,
e mostrar para alguém daquela época, né, se houvesse a possibilidade de viajar no tempo, mostrar para alguém daquela época essas coisas funcionando, imagina como que a pessoa interpretar, como que ela veria isso. E a reação seria provavelmente essa. Acender um isqueiro, ligar uma lanterna, a pessoa vai dizer, meu Deus, isso é magia. Aí vai ficar, a magia do bem ou a magia do mal? Essa coisa feitiçaria do demônio ou a coisa de Deus? Então vai ficar aquele pressuposto que o camarada não vai entender que porra é ela. Tipo, que porra é aquilo, cara? Que troca? O que é isso? Não vai entender porque aquela compreensão, né, nós somos a evolução da compreensão primária, até chegar a essa compreensão. Então nós passamos por várias fases, várias civilizações, a Idade Média que obscureceu. Né? Eu vou fazer também uma analogia da cultura atual. Né? Tem muita gente que fica dependente da televisão, daquele cara que falou, aquele que está certo, então não quero estudar na escola porque ele já está me dando informação. A gente vai tendo a nossa preguiça, e a nossa preguiça nos leva à ignorância e nos leva a culturas lixos, a falta de conhecimento é interpretada como luz e sombra. Luz, iluminar quando você chega, você tem que se esforçar para ter consciência. Você não vai nascer e ficar lá parado, esperando. Em alguns lugares você fica dependendo de alguém pensar por você. Mas eu estou tentando, está difícil. Mas eu estou tentando colocar essa linha de raciocínio. Ou você ficar na dependência de onde você vai, ou você ter capacidade de iniciativa. Porque nós ficamos sem capacidade de iniciativa até culturalmente. Essa música é legal, o funk, não, isso que é legal. Porque o cara sabe, se aquilo está contagiando, é moda, porque todo mundo é, então eu também vou. É igual assim, Maria vai com as outras. Se todo mundo enfia a cabeça debaixo do trem, aí você enfia também. Então nós estamos vivendo uma fase mental da era da classe, da Idade Média, em relação à cultura, em relação ao que nós temos na televisão. E a política, cultura, música, é lamentável. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrando por aqui e até o próximo vídeo. Espero que tenha sido útil e desde então agradeço a todos. Um beijo a todos, meus queridos e minhas queridas. Até a próxima.